Olá pessoas, eu sou o professor Keiler e você está no canal H de História. Aproveita então que você chegou aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de tudo que rola por aqui. Curte também esse vídeo. Hoje nós continuaremos a série de revoltas na Primeira República e nós falaremos a respeito da revolta do Juazeiro. Roda a vinheta. A revolta do Juazeiro, que também é conhecida como Sedição de Juazeiro, ocorre em 1914 no Ceará. Esse período é o período do Hermes da Fonseca, do Marechal Hermes da Fonseca, que foi eleito lá em 1910, em uma disputa acirrada com então Rui Barbosa. Acontece que o Hermes da Fonseca, quando assume o governo, ele põe em prática a política das salvações, que seria exatamente combater as oligarquias que não apoiaram nas eleições em 1910. Então ele, para não ter essas oligarquias como inimigas, ele resolve então retirar essas oligarquias do poder e colocar então, nomear interventores em seus lugares. Isso vai acontecer, por exemplo, lá no Ceará. O Ceará não apoiou o Hermes da Fonseca e se tornaria uma oposição. Quem é eleito lá é um membro da família Cioli, que é uma oligarquia que está há muito tempo naquele poder. E aí então, quando o Hermes da Fonseca resolve nomear interventor para o Ceará, ele destitui a oligarquia local para colocar então um membro que seja escolhido seu e que automaticamente vai lhe garantir apoio político ali naquela região. Então, em 1911, o Hermes da Fonseca nomeia o Franco Rabelo e depõe a família Cioli do poder. Acontece que desde 1911 também existe o Pacto dos Coronéis. Os coronéis ali do Nordeste, os grandes coronéis do Nordeste, teriam feito então um pacto, e esse pacto garantia entre eles, primeiro, apoio político aos membros do Pacto dos Coronéis. Ou seja, nesse momento que o governo do Ceará está sendo destituído, os outros coronéis se reuniriam e garantiriam todo um apoio político para garanti-lo na manutenção do poder. O outro elemento é que o Pacto dos Coronéis, partindo desse princípio, apoiaria a permanência dos Acioles e, ao mesmo tempo, buscariam apoio com o padre Cícero, que era um padre muito conhecido ali na região, que já tinha fama de padre milagreiro e que ao mesmo tempo era intendente municipal, ou seja, o prefeito de Juazeiro e vice-governador, e que também era membro do Pacto dos Coronéis. Aliás, ele era uma espécie de presidente nesse Pacto dos Coronéis, e o padre Cícero nem precisa dizer, depois de tudo isso, que ele é um sujeito que tem extrema influência ali naquele lugar. E por falar em padre Cícero, nós precisamos abrir aqui um parênteses para compreender quem é essa figura tão icônica, quem é essa figura tão em destaque dentro daquela região Nordeste, no Ceará e principalmente em Juazeiro. Ele se chama Padre Cícero Romão Batista. Ele nasceu na cidade do Crato, no Ceará, no ano de 1844. Por volta de 1870, ele já foi investido de padre. Ele já foi, então, seria uma espécie de formatura. Ele já seria um padre em condições de professar lá todos os ofícios que o padre professa. E por volta de 1872 é que ele vai chegar então no Cariri, na região ali do Vale do Cariri, no Ceará, que na época também era uma região atrelada e ao mesmo tempo ligada ao Juazeiro. E ele começa então a praticar seus ofícios de padre ali, naquela região. Acontece que com o tempo ele consegue então convencer as pessoas que ele é um eleito de Deus, que ele foi investido por Deus para cuidar dos pobres daquela região. E de fato ele tinha toda uma prática assistencialista, uma prática que visava então amenizar determinados problemas, que fez com que as pessoas acabassem acreditando então nessa história de que ele era eleito de Deus.
Por volta de 1880, eu não sei exatamente se é 80 ou é 89, mas é nesse período aí, década de 80 do século XIX, nós vamos verificar então a eclosão do milagre da hóstia que teria acontecido ali. Acontece que uma beata chamada Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo teria então comido por algumas vezes a hóstia, e essa hóstia então teria se transformado em sangue. Eu não vou saber explicar para vocês como foi esse processo, mas acontece que, segundo a beata, algumas vezes teria acontecido. E isso se espalhou aqui naquela região, fazendo com que então as pessoas acreditassem que o padre era santo. E agora, mais ainda, o padre era milagreiro. É aí que a gente vai verificar todo um apoio, toda uma devoção agora ao Padre Inciso, como ele passa a ser chamado e conhecido naquele local. A Igreja Central, ela não vai admitir isso, ela não vai apoiar o Padre Cícero, ela vai inclusive repreender. Mas a Igreja repreende por um lado o Padre Cícero e por outro a gente percebe então toda uma população acreditando e propagando cada vez mais essa história de santidade do Padre Santo, do Padre Inciso milagreiro. E aí então ele vai ser suspenso da Igreja Católica, da ordem religiosa, ele vai então ser proibido de rezar missas, de dar comunhão e ao mesmo tempo de confessar. Mas a gente percebe que com o tempo ele acaba voltando. Acontece que nesse período que ele foi suspenso da religião, ele aproveitou então para se envolver em política, que era uma coisa também que a igreja não admitia. Mas ele vai começar a se envolver em questões políticas. Com toda a popularidade do Padre Inciso, com toda a popularidade do Padre Milagreiro, a gente percebe então que ele se torna muito mais forte do que muitos coronéis ali daquela região. Então, se aproximar do Padre Cícero e fazer aliança com ele, foi uma coisa que a família Scioli imediatamente providenciou. E isso torna, então, aquele grupo muito forte. O próprio Padre Cícero acabou se tornando, então, intendente de Juazeiro, ele foi o primeiro prefeito daquele lugar, lá do Juazeiro do Norte. E a gente percebe também que ele se torna o chefe do Pacto dos Coronéis, e ao mesmo tempo, lá em 1911, quando tudo isso vai acontecer, a deposição dos Aciotes ocorre, nós vamos ter ele já como vice-governador do Ceará. Ele retoma o seu comando religioso ali naquela localidade e faz aliança, inclusive, com Floro Bartolomeu. Floro Bartolomeu é um médico que teria ido naquela região com outras pretensões. Conta-se, inclusive, alguns historiadores destacam que ele foi então explorar alguns minérios, mas chegando lá ele não achou esses minérios e resolveu ficar ali naquela região praticando a medicina. Gente, um médico em uma região do Ceará, como Juazeiro, em 1911, no início do século XX, isso é quase como um milagre de Deus. E aí a gente percebe que esse médico ele se torna muito aclamado, ele se torna muito querido e ele passa inclusive a praticar rábula. Rábula é quando a pessoa pratica os ofícios de um advogado, de um juiz, sem ter formação em direito, sem ser necessariamente um juiz. E ele começa então a ser uma figura muito querida e ao mesmo tempo uma figura muito popular ali. E ele resolve então fazer aliança com o Padre Cícero. Acontece que essa aliança também lhe rendeu a formação de uma milícia. Ele, junto com o Padre Cícero e a sua popularidade, garantiu entre aqueles sujeitos ali, aqueles fiéis, jagunços, muitos deles camponeses ali daquela região, formou uma milícia de jagunços que já contava com 8.000 homens naquele momento, então, que ocorreu em 1914 toda a situação de troca de governo. Já existia essa milícia que ela defenderia o Padre Cícero, ela defenderia o Floro Bartolomeu e ela defenderia
a família Acioli. Nós vamos fechar o parêntese aqui de quem foi exatamente o padre Cícero. Agora nós vamos voltar lá para 1911, quando então o Hermes da Fonseca resolve então nomear o Franco Rabelo como presidente do estado do Ceará, retirando então o padre Cícero e também o Acioli do poder. Quando Franco Rabelo percebe a popularidade do padre Cícero, ele resolve então perseguir o padre Cícero e ao mesmo tempo pedir ajuda e nomear, decretar a sua prisão. Ele resolveu então enviar uma quantidade de homens até Juazeiro e prender o padre Cícero. Gente, o padre Cícero, que tem uma popularidade, uma milícia, apoio político, apoio das oligarquias e tem 8.000 homens armados para lhe defender. Eu nem preciso aqui dizer que essas tropas saíram correndo dos jagunços do padre Cícero. Saíram correndo das tropas em torno de 8.000 pessoas e mais a população do local colocou então essa tropa para correr. É aí então que eles precisam de mais reforços, eles vão precisar agora voltar armados e com mais soldados. De fato, as tropas retornaram com mais soldados, inclusive levaram um canhão para enfrentar as tropas do padre Cícero. Só que isso daí foi fatídico, gente, porque ao chegar lá, além de não ter soldado suficiente, eles também nem conseguiram usar o canhão, porque o canhão falhou. E aí eles tiveram que sair correndo. O outro elemento que a gente destaca também aqui é que nessa resistência, em uma semana, eles criaram ali naquela região, em torno da cidade de Juazeiro, criaram o Círculo da Mãe de Deus, que seriam 9 quilômetros de trincheiras, que foram então cavadas ao redor de Juazeiro e colocado homens armados para receber as tropas do governo. Quando eles chegaram lá, com o canhão falhando, eles foram derrotados e expulsos mais uma vez. Foi aí, nesse momento, o comando da tropa, o próprio Floro Bartolomeu, decidiu que as tropas de Jagunço iriam sair de Juazeiro e iriam marchar até Fortaleza. E ao chegar lá, eles iam montar um cerco em Fortaleza e expulsar então o Franco Rabelo dali. A coisa começou a ficar difícil. As ameaças então de invasão de Fortaleza ficaram então tensas ali naquele local. O Floro Bartolomeu, por sua vez, ele resolveu então partir para o Rio de Janeiro e pedir ajuda ao senador Pinheiro Machado, que era um velho aliado das oligarquias tanto do Norte quanto também do Nordeste, para então ajudar de alguma forma com que essas tropas depusessem o Franco Rabelo e retomassem o poder para a família Acioli. Pinheiro Machado vai enviar esse apoio, inclusive conta-se que ele enviou uma esquadra que cercou Fortaleza pelo mar, e aí os jagunços cercaram Fortaleza por terra. E aí, diante dessa situação, o governo federal ele teve que admitir que não dá, e ele depôs então o Franco Rabelo e colocou então, nomeou como intendente interino, no lugar do Franco Rabelo, o Setembrino de Carvalho. Esse Setembrino de Carvalho, que mais tarde vai ser o comandante que vai comandar a tropa que derrota a revolta do Contestado, lá em 1916, lá no sul. E aí, então, Setembrino de Carvalho, ele não vai utilizar da violência, porque é aquela situação, né, gente? Quem tem aquela situação, né, gente? Ele vai perceber que ele estaria mexendo num formigueiro. Então, ele faz acordos com Juazeiro, ele pacifica relativamente o lugar, faz com que os revoltosos recuem de volta para Juazeiro e garante a realização de novas eleições. Essas eleições vão ocorrer, o governador então vai ser eleito, Benjamin Barroso, que era uma espécie de pau-mandado dos Acioles, e o vice novamente será o padre Cícero Romão Batista. Então ele estaria restabelecido toda aquela estrutura que era favorável para as oligarquias, para o padre e para o povo. Estava tudo bem se o padre Cícero estivesse no poder. Volta
volta de 1926, nós temos inclusive uma polêmica aí em torno do padre Cícero e também lá do Floro Bartolomeu, que eles teriam feito um acordo com o Lampião, que era o rei do cangaço. E esse acordo seria que, em 1926, nós já temos então outro movimento, que é a Coluna Prestes, que ela está andando em vários lugares do Brasil, ela está realizando a longa marcha para combater o poder das oligarquias. Então o padre Cícero mais o Floro Bartolomeu resolveram então chamar o Lampião e fazer um acordo com ele, de que ele ajudasse a combater a Coluna Prestes. O padre Cícero, então, ele acabou sendo excomungado pela igreja por fazer acordo não só com o Lampião, mas também por se envolver em questões políticas, que na época não era permitido. A Constituição de 1891, a republicana, separa Estado de Igreja, então ele não deveria se envolver nisso. Então ele acaba sendo excomungado pela igreja, ele acaba então sendo reprimido pela Igreja Católica, e esse acordo acaba não dando certo. A gente vai ver isso lá no cangaço. Em 2015, a igreja perdoa o padre Cícero. Eu nem preciso dizer a vocês o quanto ele é importante na cidade de Juazeiro, o quanto ele é importante enquanto um padre santo, o quanto ele é importante enquanto uma procissão, que ela tem o seu lado religioso, mas que ela tem também todo o seu lado turístico e todo o seu lado econômico, que fortalece a cidade na época das procissões. Isso é muito importante. Se você acredita, se você não acredita, cada um exerce a sua fé naquilo que acredita, da forma que acredita, e a gente tem apenas que respeitar a individualidade religiosa de cada um. Se você gostou desse vídeo, aproveite e dê um like aí embaixo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho. O canal H de História mais uma vez agradece a presença de vocês. Valeu!